E o palestrante gostaria de ter um pouquinho mais de tempo. Então, agora, nós conseguimos esses 15 minutos a mais, tá bom? Pedimos a todos que desliguem os celulares, porque no momento de uma concentração, de uma vibração, estamos prestando atenção e, de repente, toca o celular. Atrapalha a si mesmo, né? E aos demais que estão ao redor. Então, a gente pede esse obséquio e também nós vamos agradecer as doações que muitos de vocês fazem aqui para casa, que acaba ajudando também as casas irmãs. A gente só tem a agradecer e sabemos que o brasileiro é muito propenso a ajudar. Isso é uma qualidade de todos nós. E também agradecendo todo esse movimento que todos estão fazendo pelos irmãos do Rio Grande do Sul. Só temos a agradecer. Hoje, nós vamos ter como trabalhadores aqui para nos apoiar a leitura do Evangelho e a leitura da mensagem, a Luzia fará para nós. A prece inicial, a Noelma vai fazer. As vibrações, o Marcão, a gente chama ele de Marcão, mas é Marcos, viu? É por causa da altura. E a prece final, o Walter fará para nós. A palestra, mais uma vez, está aqui com a gente a Edina Costa, que ela preparou uma atividade aqui, uma palestra, um material maravilhoso, como sempre. Então, ela traz para a gente o tema A Cura das Doenças da Alma. O capítulo do Evangelho que está sendo trabalhado hoje é o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, os itens 1 e 2. Tenhamos um lindo trabalho. Obrigada. Boa tarde a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoastes aos homens as ofensas que vos fazem, também o vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Mensagem: Vigiai e orai, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Previna-te, não te exponha ao perigo da tentação. Não te conhece o suficiente para saber se resistirás. Foge de tudo que te seja capaz de induzir o pensamento para o mal. Imagens exteriores criam clichês mentais. Não alimentes a imaginação doentia acalentando desejos infelizes. Quem cede o pouco acabará por ceder o muito. Tudo começa na primeira vez. Se te conheces de vontade débil, afasta-te das pessoas que possam influenciar-te negativamente. Não as escute em excesso, que se demora ouvindo conversas inconvenientes, acaba por deixar-se sugestionar. Que assim seja. Pai, vamos agora te agradecer por essa tarde, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender, que possamos assimilar os ensinamentos e colocarmos em prática, aos pouquinhos, mas todos os dias.
Que assim seja. Boa tarde a todos. Tá fraco. Vou imitar a Angelina agora, hein? Ela não está aqui, mas eu tô. Boa tarde a todos. Nossa, agora sim, senti um calor, uma vibração amorosa entrando aqui, ó, me pacificando por inteira. E imitando a Angelina novamente. Tá tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Estamos todos bem, porque estamos na casa de paz e amor, porque nada nos impediu de aqui chegarmos para receber o nosso tratamento, para receber as bênçãos de Jesus. Não é mesmo? Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito da cura da doença das almas, lembrando a negação de Pedro. Eu quero também dar o boa tarde para as pessoas que nos acompanham pelas mídias digitais e agradecer o convite da Angelina e da equipe, que é uma alegria estar aqui, viu, gente? Muito bom. Então, no processo da cura das doenças da alma, é preciso buscar a paz. É o único ingrediente que vai nos trazer saúde. Mas para que a gente entenda a paz, leva um bom tempo, porque muitos de nós entendem a paz como um refresco, né? Aquela rede, né, sem fazer nada. E não é bem isso. Bom, mas hoje não é dia de falar sobre isso. Paz na relação, primeiramente, conosco. Porque não dá para ter paz com o outro se a paz não estiver em mim, né? Aprendendo a aceitar-se tal como está, em busca de quem deseja ou deve ser. Fica confuso aqui, né? Nós devemos nos aceitar como estamos, não como somos, porque nós somos divinos. Mas, temporariamente, estamos passando por um processo de aprendizagem, não é isso? Mas, se eu negar que eu tenho algum problema, algum defeito moral que precisa ser corrigido, eu nunca vou ser o que eu devo ser, o que eu sou realmente. É preciso aceitar-se humano, estamos aprendendo. Reencarnamos para aprender, e a cada reencarnação aprendemos um pouco mais. Pedro é uma das figuras mais humanas do Evangelho, não é? Se a gente lê Pedro, a gente vai entender que ele tinha alguns arrugos, assim, ele era meio desarvorado, questionava Jesus, questionava os amigos, era meio atordoado, mas Jesus entendia ele, e depois se tornou um grande apóstolo, né? E ele nos demonstra, com a sua vida, de testemunho e autossuperação, o que pode um filho de Deus, quando decide vencer-se a si mesmo, encontrando a paz em seu coração. Só depois de nos vencermos as nossas querelas, os nossos quereres humanos, nós vamos ter a paz no coração, né? No livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, contém a narrativa de várias passagens do Evangelho. Vale a pena ler esse livro. Alguns pequenos trechos do Evangelho ali são explicados e desenvolvidos de modo muito tocante. Uma das narrativas é sobre a negação de Pedro, famosa no Evangelho, né? Consta que na última ceia, Jesus disse aos seus apóstolos que se aproximava a hora do seu testemunho. E que sabia, por antecipação, que no momento supremo, todos se dispersariam. Antes, porém, que eu parta, disse Jesus, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. É um pedido bastante grave, né?
bastante intenso, forte que Jesus nos faz. Porque ele diz para que a gente possa amarmos uns aos outros. E a gente está aprendendo a fazer isso a pouco e pouco, começando pela nossa família, pelos nossos amigos. Aos pouquinhos a gente vai entendendo o que é apego e o que é amor. Ou um carinho mais, mais intenso. Mas daí ele diz, como eu vos amei, o bicho pega, né? Porque do jeito que ele amou, nós temos que passar pelas provas que ele passou. Mas Jesus nunca pediu absolutamente nada que não tivesse ao nosso alcance. Tudo que ele pede no Evangelho, nós podemos fazer, como ele próprio disse. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, nós temos essa capacidade, sim, de entender verdadeiramente o que é o amor. Temos a capacidade, um dia, não digo nessa, em outra, nas próximas encarnações, vai demorar um pouco, mas temos, sim, nós, a capacidade de amar como Jesus nos amou. Para isso, nós temos que ter a nossa pressa. Deus não tem, Jesus não tem, mas nós temos que ter. De melhorar o nosso comportamento, melhorar as nossas ações, para começar a entender esse processo tão delicado que é o amor, né? E vendo que Jesus repetia uma vez mais aquelas recomendações de despedidas, Pedro não gostou muito, não. E Pedro, dando expansão ao seu temperamento irrequieto, indaga: afinal, Senhor, para onde ides? Para onde fores, irei contigo. Ainda não te encontras preparado para seguir-me, Pedro, responde o mestre. Porque Jesus sabia que um dia Pedro daria testemunho, sim. Mas não naquele momento. Ainda estava cru. Ainda não entendia a lei do amor em sua plenitude. Ainda não entendia essa lei da doação sem querer volta. Tudo que Jesus ensinou. E Jesus diz que ainda não é aquele momento. O seu testemunho ainda demoraria. Não posso seguir-vos. Acaso, mestre, podereis duvidar da minha coragem? Pedro estava lá, né? Machão, falando com Jesus, que ia porque ia. Por vós, darei a minha própria vida. Jesus sorriu e ponderou. Em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenha negado por 3 vezes. Ah, Pedro, nossa, ficou muito nervoso. E mais irrequieto ainda, diz: julgai-me então um espírito mau e endurecido? Indagou o pescador, ofendido. Não, Pedro, respondeu Jesus com muita doçura. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos. Mas vai aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Olha o ensinamento do mestre. Nós somos frágeis ainda. Pode ser que não somos perversos, mas somos frágeis, né? Logo mais, o Messias foi preso e os apóstolos se debandaram. Cada um para o seu lado. O mestre ficou só. Pedro começou a refletir sobre possíveis modos de salvar o seu mestre. Ele lembrou o que ele tinha falado. Ah, vou contigo, vou te salvar. Então ele ficou ali, matutando, como vou fazer? De que modo vou salvar o meu mestre? Percebeu, então, que a situação era muito mais difícil do que ele imaginava, do que ele poderia supor.
Porque o povo acusava Jesus de feiticeiro, traidor e herético. A turba desesperada condenava o nosso Mestre Jesus. Experimentou, então, um frio no coração. Sabe aquele frio que dá? Nossa, e agora? O que eu faço? E aí pensou nos familiares, que dele dependia, em todos os seus deveres e dos castigos a que se sujeitaria se afrontasse as convenções de Jerusalém. Então, ele pensou na sua família, na sua responsabilidade enquanto mantenedor de um lar, né? Ele ficou pensando nas suas coisas e ficou meio, e agora? O que eu vou fazer? Se eu disser que estou a favor, estou sujeito, né, às convenções de Jerusalém, que era bem pesada. A gente vê pelos evangelhos. Nisso, uma mulher lhe pergunta se era um dos companheiros do profeta recentemente preso. Ah, você não é aquele profeta, amigo daquele que está sendo condenado? Daquele que foi pego e está preso? Pedro negou veementemente, tomando forte emoção. Não sou. Primeira vez. Tentou justificar-se perante a própria consciência. Esse juiz implacável, né, que é a nossa consciência. De que precisava permanecer livre para salvar Jesus. Foi novamente abordado, desta vez, por um homem, que lhe perguntou: veio salvar o teu mestre? Nunca o considerei o preso como mestre, disse Pedro. Segunda vez. Nunca considerei esse preso como mestre. Finalmente, um soldado o acusou diretamente de ser discípulo de Jesus. Ah, você é sim, discípulo do preso, pois quantas vezes te vi junto a ele? Novamente Pedro nega agora pela terceira vez. Não, não sou não. De jeito nenhum. Nesse exato instante, os galos começam a cantar. E aí até me arrepia, né? Porque os evangelistas dizem que o símbolo da ave que canta, que faz barulho, é para despertar as nossas consciências. E assim mesmo, a de Pedro continuou adormecida. E aí, a condição humana de Pedro é a mesma condição de todos os seres humanos em aprendizagem. Parado para refletir, o que nós faríamos no lugar de Pedro? Sabendo que se eu dissesse, sou amiga dele, eu seria também condenada. Sinceramente, vamos perscrutar aí a nossa consciência, entender o nosso coração. O que nós faríamos? Quase nenhum de nós, não vou dizer totalmente, porque eu não conheço vocês fundamente, né? Mas falando por mim, ainda nas minhas condições precárias de evolução espiritual, talvez eu também negaria. Na condição humana em que eu me encontro. Que alteram a sintonia entre os propósitos nobres da existência espirituais e os mundanos. Essa condição humana nossa ainda altera as nossas condições espirituais. Vamos melhorar, mas ainda não melhoramos. Pedro, no momento da negação, estava profundamente em seu momento humano. Iria aprender mais tarde
lentamente a encontrar o divino em suas experiências. Todos nós vamos um dia encontrar essa parte divina. Para isso é preciso ir diluindo em nós o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o preconceito. Pedro recordou as palavras do Mestre e sentiu-se perturbado por uma infinita angústia. Levantou-se cambaleante e, voltando-se instintivamente para a cela em que o Mestre se achava prisioneiro, viu o semblante sereno de Jesus a contemplá-lo através das grades. Aquilo doeu mais que uma chicotada, porque Pedro olha Jesus e Jesus está olhando para ele com o seu semblante sério, sem condenação. Não falei que você ia me negar? Não. Olha com amor. Preso de indizível remorso, o apóstolo retirou-se envergonhado de si mesmo e chorou amargamente. Choraríamos também, não é? Ele que fora sempre homem ríspido, resoluto, que condenava invariavelmente os transviados da verdade do bem, que nunca conseguira perdoar as mulheres mais infelizes, ali se encontrava, abatido como uma criança em face da própria falta. Alguém aqui lembra quando a gente estava fazendo uma travessura e o nosso pai ou a nossa mãe nos pegou de supetão, de súbito? Lembra lá? Né? É assim nossa, e agora? O que eu vou falar? Nem posso mentir que a pessoa viu, né? E estava ali Pedro nessa situação, como uma criança pega, fazendo as suas estripulias. Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas do seu irmão, dos seus irmãos e humanidade. Aí ele passou a entender as fraquezas humanas, como a dele. Desejava ansiosamente ajoelhar-se ante o Mestre e suplicar-lhe perdão para a sua queda dolorosa. E aí nós paramos para refletir, já não dava mais. Jesus ia ser condenado, morto, sepultado. E nós vamos lembrando, se você tem que pedir perdão a alguém, que seja hoje. Não deixa para amanhã. Você não sabe se amanhã você estará aqui, se a pessoa estará contigo. Se tem que se reconciliar, reconcilia-se hoje. Amanhã poderá ser tarde. Olha a história de Pedro. Tudo o que tiverdes de fazer de bem, façai-os hoje. Não postergue o bem. Não postergue dar amor, dar perdão. Ser realmente um discípulo da caridade. Por algum tempo permaneceu isolado de todos, remoendo o remorso, a culpa, a chorar copiosamente. Através do véu das lágrimas que lhe obscurecia os olhos, Simão Pedro experimenta uma visão consoladora e generosa. Figurou-se-lhe que o Mestre vinha vê-lo em espírito, na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso sereno, olhar sereno da última vez que o viu. Ante a emoção confortadora, Pedro ajoelha-se e murmura: Senhor, perdoa-me. Jesus se aproxima em espírito, com a sua luz divina, e diz, simplesmente diz: Pedro, ama-me. Sim, Senhor, amo-te. Mais uma vez Jesus pergunta: Pedro, ama-me? Amo-te, Senhor. Novamente, ama-me. Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabe que eu te amo. Então Jesus diz: então, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, uma vez arrependido,
Vá fortalecer os teus irmãos. Quando nós nos pegamos em erro, não devemos ficar ali, ó, ai, minha culpa, minha culpa, minha culpa. Vamos fazer algo que nos fortaleça em auxílio ao nosso próximo. Vai pregar o evangelho, vai fazer o bem, porque a culpa nos diminui e o trabalho no bem nos edifica. Nós não somos perfeitos, Pedro também não era. E o que Jesus fala? Sai daí dessa condição, Pedro. Eu te perguntei 3 vezes para limpar a parte perispiritual das 3 vezes que me negaste. E tu disseste que me ama, então agora vai demonstrar esse amor. E aí, Pedro levanta muito contente, feliz, né? O remorso, a culpa nos paralisa. Ficamos nos chicoteando, relembrando e revivendo experiências tão dolorosas. O mestre toca o coração de Pedro, já vencido pelo cansaço das repetições, dos comportamentos equivocados. A pouco e pouco, foi-lhe descerrando o véu. A alegria assinalada pelas expectativas do triunfo humano ia se sucedendo. A tristeza nascendo naquele momento, a compreensão das altas responsabilidades tomava conta do seu coração. Porque Jesus não condenou. Ele apenas pediu: apacenta as minhas ovelhas. E não é qualquer serviço que Jesus o convoca. Ele convoca o trabalho árduo, intenso. Apacenta as minhas ovelhas. O velho pescador encheu-se de júbilo e entregou-se ao trabalho no bem até os últimos dias de sua vida na terra. Quem lê a história de Pedro, vê essa mudança de comportamento. Destemido Pedro vai apacentar as ovelhas do Senhor. E não é qualquer ovelha, era aquelas ovelhas que pensavam só no mal, os doutores da lei, né, os sacerdotes do templo, que era contra Jesus. E ele não esmoreceu, porque depois do sofrimento agudo, nós temos que tomar uma resolução. E hoje, Jesus também quer tocar seu coração e te fazer esse convite. Você aceita apacentar as ovelhas do Senhor? Sim ou não? Sim? Então vamos começar pelo nosso lar. Com aquela pessoa difícil, que a gente julga difícil, que tem um comportamento que não nos agrada, que muitas vezes nos faz chorar. Apacenta essa ovelha pelo Evangelho do Cristo, pelo amor que Ele veio pregar. Jesus quer tocar o seu coração, assim como Ele quer tocar o meu. Vamos entender essa passagem que Humberto de Campos traz, para que sejamos aqueles que apacentam as ovelhas do Senhor. Jesus nos convidando a fazer parte da construção de um mundo melhor, só começando pelo lar, pelos nossos familiares, depois nós começamos com outros grupos, é que nós vamos fazer parte da construção de um mundo melhor, que é o mundo interior de cada um de nós. Nós não vamos mudar ninguém, nós só podemos mudar a nós mesmos. Nosso mundo íntimo, difícil de ser perscrutado, sondado e avaliado. Só você pode fazer essa viagem dentro de você, ninguém mais pode. Trata-se de uma batalha silenciosa que deve ser travada por cada um de nós, não podendo ser realizada sem grande esforço. Tem que ter esforço, tem jeito. O mundo de fora melhora o nosso mundo de dentro. Quando nós melhoramos o nosso mundo interno, o mundo de fora melhora também. À medida em que vamos melhorando, entramos em sintonia com a harmonia do universo.
estabelecendo um canal de harmonização interior, apaziguando as angústias e os temores internos. As angústias é da gente não mergulhar nesse fluxo de energias positivas, o medo. Dando lugar às possibilidades de realização das nossas potencialidades divinas. Também estaremos com as nossas energias do nosso corpo fluindo melhor. Lendo um livro, já dando um spoiler aqui, né? Do mês de junho, ela vai dizer que as dores físicas praticamente não são físicas, são as dores da alma. A alma que está doente, a alma que tem dores, que tem sofrimento, e ela somatiza no nosso corpo por N percurso do corpo humano. A nossa mente estará mais apta para aproveitar os recursos que vêm da natureza e dos diversos pontos da humanidade, do universo. Se a gente se ligar com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, fecharmos os nossos olhos, nós vamos ver que a abundância da energia positiva de Deus preenche todo o nosso espaço, como está espaço interior, como está preenchendo o espaço físico deste salão. Nós temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Assim, nossas forças espirituais serão alimentadas e seremos inspirados à busca do melhor, a buscar o melhor. Apacenta as minhas ovelhas, convoca-nos o Mestre. Então, amados, fortalece o ânimo dos seus irmãos. Esperança os desiludidos, reerga os caídos. O Evangelho te convida a isso. Hospitalize agressores e maldizentes em tua clínica de oração. Você sabia que você tinha uma clínica de oração aqui no seu coração? Quando limpo e aberto, vai ajudar muitos doentes da alma, que agridem, que fazem mal. Através da oração, hospitalize-os dentro dessa clínica do seu coração. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, asseverou Cristo. E quando nós estivermos de posse desse sentimento, nós estaremos mais felizes. Assim todos vos reconhecereis que sois os meus discípulos, se amardes-vos uns aos outros. Vamos pensar no nosso próximo, nos nossos irmãos e humanidade. Quando vocês estiverem a ponto de julgar, lembre que Jesus nos convidou, não julgueis para não serdes julgados. Quando estiverem a ponto de cometer algum ato que vos envergonhará perante a vossa consciência, lembrai-vos que Jesus disse: façai aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. Esta é a lei. E todos os profetas. Que Jesus, nosso Mestre amado, possa nos envolver sempre, nos dando as condições para que nós possamos segui-lo. Ore, vigie e vamos em busca desse amor maior que é o Cristo junto a nós. Paz e bem em todos os corações. Vamos todos agora nas nossas vibrações. Fechemos nossos olhos, respiremos de forma tranquila, sentemos-nos de forma tranquila nos bancos. Vamos primeiramente potencializando o amor, a paz, a harmonia, os nossos melhores fluidos, para assim nos enchermos do bem,
nos enchermos da caridade, nos enchermos da harmonia e da felicidade. Então, já potencializados, já envolvidos, todos nós aqui, encarnados que somos, e também os trabalhadores da espiritualidade, os trabalhadores desencarnados, vamos trazer na nossa mente, visto as várias crises que temos ao redor do planeta Terra, o planeta em que vivemos, aqui o nosso Brasil, os nossos irmãos, as nossas irmãs do estado do Rio Grande do Sul, que enfrentam situações calamitosas, situações altamente complexas, para muitos de nós, desesperadoras. Então vibremos ânimo, paz, harmonia, confiança em Deus Pai, confiança em Jesus, que com o tempo tudo passará, com o tempo tudo retornará à normalidade, da crise, da dor, do sofrimento. Muito aprendemos. No momento, a dor é intensa, mas com o tempo, vamos resgatando a confiança, vamos superando os desafios, vamos voltando às nossas vidas, continuando em nosso progresso, em nosso crescimento. Pois de dor em dor, como foi dito aqui pela nossa querida Edina, é que vamos avançando no rumo do amor, no rumo do bem, no rumo da paz. Então vibremos intensamente por nossas irmãs e nossos irmãos, em nossas orações. Se possível, materialmente, façamos doações em espécie, roupas, alimentos, para que assim, aqueles que já tinham pouco, agora nada têm, tenham com que ao menos subsistir, para com o tempo resgatarem o seu dia a dia. Vibremos intensamente. Vibremos também pelas autoridades, independente de posição política, para que se lembrem que são seres humanos, são o povo que a eles escolhe, que a eles vota. Então é momento de se preocupar com o povo e não com questiúnculas políticas. Vibremos por todos os governantes, para que tenham serenidade e despertamento, bem como os ainda altamente bestializados, que propagam pelas mídias sociais as fake news, desestabilizando mais ainda o que já está desestruturado pela grande tragédia. Para quem sabe, esses espíritos infelizes encarnados que propagam as fake news tenham um momento de luz e possam assim despertar e voltarem-se para o bem e para a paz. Pois, como diz no Evangelho, negaram a Cristo 3 vezes antes do galo cantar. Que não repitam mais essa ação. Vibremos também ao redor do mundo, tantos países em crise, tantos países em guerra. Vemos as nações do mundo investindo mais e mais dinheiro na destruição, na guerra, e a fome se espalhando. Vibremos por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que passam por momentos difíceis. Harmonia, paz, serenidade, confiança em Deus Pai, confiança na vida, confiança, pois são espíritos, filhos de Deus, filhos do perfeito, imortais, voltados todos para a evolução, para o crescimento e para a paz. Vibremos também por todos os governantes do mundo, que ao invés dos interesses bélicos, se preocupem com o progresso de cada uma de suas nações, sem querer amealhar o que é de nação alheia, sem querer amealhar o que é do outro. Vibremos intensamente pelo despertar das mentes. Vibremos também por nossos irmãos e nossas irmãs, que ao redor do mundo, em várias situações, desistiram da vida, pois não suportaram o dia a dia, e com isso foram viver nas ruas, completamente dementados. Outros que perderam seus trabalhos, seus empregos, perderam seu sustento e também não podendo mais honrar os compromissos, foram viver nas ruas, necessitados de tudo, mendigando alimento, mendigando qualquer coisa. Outros irmãos e irmãs nossos
que abandonaram a vida no desequilíbrio do álcool, das drogas, pois não suportaram a pressão do dia a dia e vivem aos magotes, completamente dementados, completamente alucinados. Viveremos harmonia, paz, serenidade, tanto para eles quanto para seus familiares, pois estão em extrema dor. Outros que não suportaram o peso da carga, sentiram maior ainda, optaram pelo suicídio, mas veem que não acabaram com a vida, apenas com o corpo material. E hoje as dores que sentiam são no mínimo 1000 vezes mais intensas do que as dores de quando estavam encarnados. Então vibremos adormecimento, serenidade, paz, confiança para os irmãos suicidas e também por seus familiares, que muitas vezes estão destruídos, pois o suicídio muitas vezes destrói grupos familiares, pois nada disso é sequer imaginado. Vibremos intensamente. Vibremos por todos nós, irmãos que aqui estamos, irmãs, ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar do bem, do amor e da paz, o nosso modelo e guia, aquele que nos convida, como foi repetido aqui mais de uma vez, a amar ao próximo como a nós mesmos. Se não queremos ser ofendidos, não ofendamos. Se não queremos ser agredidos, não agridamos. Respeitemos o próximo. Entendamos que o próximo em dor está doente. Não desçamos ao nível do doente, e sim amparemos o doente, acolhamos o doente, sejamos fraternos e amorosos com os doentes. E cada um de nós mentalizemos nossos lares, nossos familiares, nossos amigos, nossos entes queridos, todos aqueles com quem vivemos e convivemos. E imaginemos a todos envolvidos nessas ondas de luz, de amor, de paz, de bênçãos que aqui estamos recebendo, para que assim espalhemos, levemos toda essa paz, toda essa harmonia a todos aqueles a quem amamos, com quem vivemos e convivemos, entes queridos, familiares, amigos, colegas, conhecidos, inclusive os entes não tão queridos assim, para dessa forma seguirmos Jesus, fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse. E já todos sintonizados, abençoados, de espírito e corpo abertos, vamos aos nossos passes, vamos às nossas doações fluídicas, de amor e de paz. Coloquemos-nos à disposição. Tragamos à nossa mente o que nos apoquenta, o que nos incomoda, as nossas questões, as nossas dúvidas, os nossos planos para o futuro. Tragamos ao nosso coração as nossas emoções, os nossos sentimentos, para que assim, deixando tudo exposto, tudo aberto, claro, não aberto para os que estão aplicando passe, mas sim abertos para Deus Pai, abertos para Jesus, o nosso irmão maior. Sejamos fluidificados, sejamos abençoados, sejamos potencializados para em nosso dia a dia aurir forças, encontrar confiança, para pouco a pouco irmos parando de negar Cristo por 3 vezes, como habitualmente fazemos. Quando nos revoltamos, quando nos iramos, quando temos ciúmes, quando temos raiva, quando temos ódio, e também quando temos depressões, quando temos tristezas, quando temos estresses, quando temos cólera, enfim, o nosso dia a dia normal. Então lembremos das palavras da palestra de hoje, do negar Cristo 3 vezes e do convite de Cristo, fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse. Lembremos também da máxima de Jesus, quando diz ao jovem rico: vá, venda tudo o que tem e siga-me.